Olá, tudo bem? Mais um dia. E aí, criançada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam gostando das histórias. Que coisa boa as histórias que estão sendo apresentadas dessa Semana Santa, né? Que histórias lindas, são todas histórias aqui, ó, da Bíblia Sagrada, diretamente para o nosso coração. E eu espero que você aí da sua casa, da escola, da igreja, de onde você esteja nos assistindo, você esteja aprendendo mais e mais do amor de Deus. E eu quero convidar um amiguinho nosso, né? Ontem ele estava meio gripado. Como será que ele está hoje? Luizinho? Oi, Tia Namin! Hoje eu estava sentindo que você está mais animado. Eu tô muito melhor, Tia Namin. Que bom! Você usou alguns daqueles remédios de Deus Sim, que a gente apresentou ontem? Eu bebi muita água, eu dormi que bem. ótimo! Tô muito Que bem. bom! Então é por isso que você está assim animado hoje, né? É. Que bom! Dá um oi aí pra criançada que tá lá nos Olá, ouvindo, crianças, tudo bem? Olha aí, dá um oi aí pro Luizinho também. Luizinho, nós temos mais um dia de história. Você tá preparado? Eu tô muito ansioso pela história de ontem. gente. Eu até sonhei, sabia? É mesmo? De tão ansioso. Fiquei pensando, que história vai ser hoje? Gente, então, agora chegou o momento, Luizinho. Olha, entre os muitos presentes, né? A nossa semana fala o melhor presente. E a gente já tem descoberto que esse melhor presente é Jesus. Mas como é que ele vai se apresentar hoje? Que história será apresentada hoje? Olha, vamos ver o que tem dentro da Bíblia hoje. Luizinho, dá uma olhada aqui antes do pessoal olhar. Olha, 3 objetos aqui interessantes. Dá para ter uma pista da história de hoje? Ai, hoje tá um pouco difícil pra mim, tia. Difícil, né? Mas vamos ver se a turma de casa consegue. Eu vou virar para eles aqui, ó, para você sentir a emoção de ver a Bíblia abrindo aí. Olha só. Que história será essa, ó? Tem um ramo. Já tem uma dica, um ramo. Olha que mais. Ai, tem tecidos, ó. Gente, tecidos. Que história será essa? Vamos descobrir então? Vamos. Bem, crianças, na história de hoje, nós vamos relembrar algo muito especial que aconteceu com Jesus. Enquanto Jesus esteve andando na terra, ele esteve conversando com as pessoas, curando, orientando. Luizinho, Jesus era muito famoso naquela época. Quando as pessoas ouviam que Jesus estava chegando na cidade, era muita gente que se juntava ali. Muita gente mesmo. E a gente já ouviu que Jesus foi a Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Lembra? A gente ouviu nas histórias passadas, né? E agora Jesus estava indo a Jerusalém mais uma vez. E agora ele era um adulto, né? E ele estava ali junto com as pessoas. E sabe, quando Jesus foi chegando em Jerusalém, ele olhou a cidade e ele parou assim e olhou a grande cidade de Jerusalém. Nossa, Jerusalém é uma cidade muito linda, muito bonita. Sabe, Luizinho, imagina a emoção de Jesus. Lembrando até de quando ele estava com 12 anos e tinha ido ali àquela cidade, né? Deve ter sido emocionante. Mas teve um outro sentimento quando Jesus esteve ali. Jesus olhou para aquela cidade e Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam perto, perceberam que Jesus estava caindo uma lágrima assim. E não entenderam por que Jesus estava ali assim triste, né? E sabe, ele olhou e ele falou uma coisa que chamou a atenção. Olha, ele disse, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta os pintinhos. Olha só, Luizinho, você já está vendo essa imagem aqui? A galinha com os pintinhos embaixo, a galinha ela protege os pintinhos, né? Jesus também faz isso com a gente? Isso, Jesus queria muito fazer isso, não é? Quer fazer isso com a gente e queria também ter feito com as pessoas que moravam ali em Jerusalém. Mas disse assim, olha, mas vocês não quiseram ser como os pintinhos e ficar embaixo das minhas asas. E ele chorou ali, triste, mas ao mesmo tempo as pessoas olharam, não entenderam direito o que estava acontecendo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Alguém teve a seguinte ideia. Falou, olha, eu acho que esse é um momento muito especial. Jesus está chegando na cidade e eu acho que diante de todas as coisas boas que ele fez, de curar, de ensinar, nossa, muitas vilas não tem mais ninguém doente. Nossa, ele é realmente maravilhoso. Eu acho que Jesus deveria ser o rei. Foi isso que eles pensaram. O que é que você acha, Luizinho? A ideia é boa?
Tia, eu acho que é uma boa ideia, porque Jesus é filho de um rei, né? Que é Deus. Eles estavam certos ou errados? Olha, eles estavam felizes, eles queriam agradar a Jesus e alguém chegou e disse assim, olha, nós vamos pegar aqui, ó, e Jesus falou assim, olha, mande buscar, chegou para os discípulos e falou assim, ó, por favor, vai ter um lugar certinho ali, vocês vão lá e vocês vão pegar um jumentinho que nunca ninguém montou nesse jumentinho. E aí quando os discípulos ouviram isso, falou assim, opa, se Jesus está pedindo para ir atrás de um jumentinho, pegar emprestado um jumentinho, então é isso mesmo, ele também está querendo ser o rei. Que legal, eles ficaram muito felizes, muito felizes. E tinha um costume naquela época, quando o rei, um homem ali era aclamado como rei, ele subia no jumentinho e ele passava pelo meio da cidade. E as Tia, pessoas, diga, Luizinha. parece às vezes quando o presidente ganha a eleição, ele sobe num carro e todo mundo fica vendo ele pela TV, né? Isso, era mais ou menos assim. Só que naquele tempo não tinha carro. E aí o símbolo de nobreza, de ser especial, de humildade, que um rei também deveria ter, era o jumentinho. E olha só, os discípulos foram atrás do jumentinho. E aí então as pessoas, elas começaram, ó, a colocar os seus mantos e eles queriam fazer um grande tapete assim para que Jesus pudesse passar ali com o jumentinho. E aí agora, ó, sabe o que elas começaram a fazer? Arrancaram ramos bem grandes e eles começaram a dizer hosanas, hosanas ao filho de Davi. E agora Jesus passou ali daquela cidade entrando em Jerusalém, olha como ele passou, assim ó, montado em um jumentinho. E as pessoas aclamavam, as crianças sorriam, cantavam, iam colocando suas roupas, Jesus ia passando ali. E realmente aquele dia foi muito feliz, muito feliz. Eles ficaram animados. Nossa, foi um barulho, uma agitação na cidade, tipo quando o presidente, né, passa e todo mundo aplaude. Bem, aquelas pessoas estavam felizes aclamando Jesus como rei. Aquele foi um dia bem especial. Realmente, Jesus era o rei. Mas Jesus não era somente, ele não queria o trono de Israel. Jesus, ele quer mais do que isso, Luizinho. Você sabe aonde que Jesus, ele quer reinar? Será que é no meu coração? Isso mesmo. Jesus quer reinar no nosso coração. Aquele foi um dia muito especial. Alguns até chegaram a dizer assim, ei Jesus, olha, pede para o pessoal parar de aclamar, de colocar os ramos, né? E eles colocavam os ramos e Jesus ia ali passando no jumentinho, né? Iria passando e disse assim, pede para eles pararem de falar isso. E ele falou assim, olha, é uma verdade tão grande o que eles estão dizendo, que se eles pararem de falar, as próprias pedras vão clamar. Nossa, né? Eles estavam falando a verdade. Hosanas, hosanas ao filho de Davi. Aquele realmente foi um dia muito especial na vida de Jesus e na vida do povo. Aquelas pessoas foram cantando, louvando, e eles foram caminhando, caminhando, até chegar num lugar muito especial chamado templo, né? Eles chegaram ali no templo. E quando chegaram no templo, muitos estavam louvando, adorando. E sabe, aquele foi um dia realmente impressionante, diferente ali na cidade de Jerusalém. Sabe que Jesus quer ser o rei do nosso coração, Luizinho? Ele quer que da nossa boca saia louvores, alegria, orações, todas para o rei do universo, que é o rei Jesus. Porque ele é o nosso melhor presente, né, Tia Nami? Isso, ele é o nosso melhor presente. Ele deve estar não somente no templo, mas ele também deve estar no nosso coração. Você quer que Jesus esteja no seu coração, Luizinho? Eu quero. Eu também quero que ele esteja no meu. E no seu, criança? Você também quer que ele pertença a você, que ele esteja no seu coração? Eu espero que ele seja dentro do seu coração, bem guardado com carinho, e que ele seja o rei da sua vida. Olha só, quando Jesus entrou no templo, Jesus não encontrou um ambiente assim gostoso de adoração, onde as pessoas estavam tranquilas, orando, louvando. Não foi isso que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, Luizinho, na hora que ele chegou lá no templo? Me conta, tia, eu quero As saber. pessoas louvaram. Quando Jesus chegou no templo,
estava a maior bagunça. Sério? Lá as pessoas estavam vendendo coisas, fazendo barulho, gritando. Quem dá mais? Quem dá mais? Já viu uma feira? Já viu uma feira? Já vi. Tem Pois bastante então, bagunça. era assim que estava o templo. O templo estava uma feira, a maior bagunça. E Jesus ficou muito triste com aquilo, muito chateado. Sabe? É uma pergunta agora que a gente vai se fazer diante da história que a gente ouviu. Preparado então para a nossa pergunta? Eu estou preparado. Olha, a primeira pergunta que nós temos aqui a primeira pergunta para você, Luizinho, é: qual foi a parte da história que você mais gostou? Conta aí pra gente. Eu acho que a parte que Jesus entrou num jumentinho. Eu acho que deve ter sido bem legal andar de jumentinho. Você já andou de jumentinho alguma vez, Luizinho? Não, mas uma vez eu vi um cavalo. Eu acho que é quase a mesma coisa, né? Eu também já andei de cavalo poucas vezes, né? Mas de jumentinho também nunca andei, não. Mas deve ter sido realmente bem especial para Jesus ter andado naquele dia, né? Ter sido reconhecido ali como rei. Agora, se você tivesse naquele dia, enquanto as pessoas estavam ali, né? Com as palmas, olha, Hosana, Hosana aos filhos de Davi, o que você acha que você teria dito a Jesus? Eu acho que eu ia falar: Jesus, Jesus, Rei, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu acho que ia ser assim. Eu não sei E muito você ia bem. junto com todo mundo lá no templo, né? Eu acho, Ai, tia, gente, ia ser bem legal. Foi muito legal Jesus entrar com todo aquele pessoal. E quando Jesus entrou, que, como eu falei, não é? Tava aquela bagunça, olha. Jesus então falou assim: olha, a minha casa deve ser chamada casa de oração para todos os povos. Ele queria que realmente as pessoas adorassem. E sabe, um pensamento, e é o pensamento que a gente vai ler agora, não é somente um pensamento, na realidade é o nosso verso bíblico. Esse verso bíblico diz assim, ó: glória a Deus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Deus abençoe o Rei de Israel. Essa era uma das frases que estavam sendo ditas ali enquanto Jesus entrava ali com o jumentinho, né? É bem claro a gente ver que Jesus, na realidade, ele quer ser o dono do templo, né? Do templo do nosso coração. Olha, Ô, tia Namin, diga. e eu acho também que Jesus também não gosta quando a gente faz muita bagunça dentro da igreja, né? Não. Foi bom você falar nisso, Luizinho. Sabe por quê? A igreja deve ser um lugar especial e a gente deve ter reverência. Falar baixinho, orar, né? Louvor, a gente deve cantar forte, bonito, animado, mas a gente não ficar correndo, não ficar fazendo bagunça, porque o templo, olha, é a casa de Deus, né? É a casa de Jesus. E a gente deve respeitar esse lugar. Foi muito bom você ter lembrado disso, viu? Porque a gente tem que cuidar desse ambiente especial do templo, da casa de oração. Por isso que lá no templo, quando a gente falar em templo, a gente tem que lembrar, ó: glória a Deus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Deus abençoe, então, o Rei de Israel. Que bacana, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, Luizinho, sobre... A gente já conheceu o verso de hoje, né? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o nosso verso aqui, o nosso verso da Bíblia, ó. A gente vai colocar ali junto com o nosso cenário aqui do túmulo. Mas eu quero lembrar agora com você o seguinte: a gente vai conhecer mais um dos presentes de Deus. Olha, que interessante esse presente de Deus, ó. E eu fico sempre curiosa do que vai acontecer, o que tem dentro dessa caixa aqui. Eu também. Essa caixa aqui tem umas coisas interessantes. Ô, tia Namin, diga. Será que até o final, assim, dessa semana eu também vou ganhar um presente? Vai que a senhora tá guardando alguma coisa na caixa pra mim? Eu vou ter que dar um presente, que você é demais, Luizinho. Você é um companheiro muito bacana. Olha, eu vou ter que separar um presente. Eu quero que você olhe aqui. Olha essa imagem, que imagem grandona, né? Essa imagem aqui fala de um santuário. Sabe, quando Moisés saiu com o povo de Deus lá do Egito, ele ouviu um recado de Deus dizendo assim: olha, façam um santuário que eu quero habitar com vocês. E aí então deu todas as instruções. Aqui é a parte de dentro do santuário. Olha o que tinha dentro do santuário, né? Lá fora, no pátio do santuário, tinha a pia, tinha o altar de sacrifício
Então era sacrificado o cordeirinho, depois o sacerdote lavava as mãos ali na bacia e entrava aqui na parte de dentro do santuário. Aqui tinha o candelabro, tinha também os pães, o altar de incenso e dentro, na parte do Santíssimo, tinha a Arca da Aliança. Olha uma coisa importante a respeito disso. Ó. Na parte dos pães aqui, relembra aquilo que Jesus era. Tudo falava sobre Jesus, né, de adoração. E os pães, sabe o que os pães significavam, Luizinha? Você sabe? Não tô lembrando, tia. Olha, tinha 12 pães. Os 12 pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ah, Olha, e esse pão aqui simboliza Jesus, o pão da vida. Olha que lindo. que lindo. Nossa, me deu até uma fome agora. Então, olha só. Aí nós temos aqui o candelabro. Nesse candelabro aqui, simbolizava, assim, que a presença ali do Espírito Santo, Jesus como Espírito Santo e Jesus como a luz do mundo, né? Que o tempo inteiro estava ali a iluminar. E nesse altar aqui, esse altar aqui representa as nossas orações, né? A reverência, as orações e Jesus como nosso intercessor. Aí entra aqui, tem a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha uns objetos bem interessantes. Na Arca da Aliança ficavam guardados 3 objetos. Ó. A Arca da Aliança guardava as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Guardava também a vara de Arão, que tinha florescido, ela lá com as luzinhas preservadas. E tinha também um potinho com maná. Você sabia disso, Luzinha? Nossa, tia, uma vez a minha mãe me contou mesmo essa história. Isso. E aí, então, aqui essa representação daquilo que tinha dentro da aliança é muito linda. Sabe por quê, Luizinho? Fala assim, as tábuas dos 10 mandamentos representam o caráter de Deus, a lei de Deus. Olha, a lei que deve reger a nossa vida, né? Agora, aquela vara, aquele cajado florido, lembra que Deus nos chamou, olha, Deus nos escolheu. E naquele potinho que tinha o maná, lembra que Deus, ele é o nosso provedor. Ele dá providências, ele providenciou o maná para alimentar o povo de Deus. Olha que maravilhoso, Luizinho. É verdade, tia. Já pensou, crianças, quantas coisas especiais simbolizadas ali? Era um presente de Deus, realmente, aquele santuário. Por isso que Deus queria que as crianças, olha, lá no santuário, as crianças orassem. Em cima do santuário tinha uma nuvem e eles olhavam para o alto, as pessoas olhavam para o alto e diziam assim, olha, lá está a presença de Deus. Quando aquela nuvem se movimentava, era a hora do povo de Israel levantar acampamento e morar em outro lugar. Né? E assim eles olhavam, olha, lá está a presença de Deus, lá em cima do santuário. E lá eles oravam e eles adoravam a Deus. O templo é um lugar de adoração. E o tempo passou, aquilo era uma tenda lá no deserto, e quando o tempo passou, Israel se estabeleceu, e eles então montaram cidades, né, se estabeleceram como cidades. Daí agora foi pedido especial, disse assim, agora nós vamos fazer um templo especial para Deus. Olha, e foi neste templo aqui, ó, que Jesus entrou. Olha que lindo esse templo, né? Uau. Era um templo assim maravilhoso, uma igreja, uma estrutura assim. Falo igreja para você entender o que era um templo naquele tempo, né? Mas chamava assim. Esse daqui era o templo, foi conhecido como um templo de Salomão, porque foi ele que foi o responsável pela construção. Aquela construção era linda, imponente, maravilhosa, e as pessoas iam até Jerusalém, iam até o templo para adorar a Deus. Sabe qual o presente que a gente vê de especial nessa história? A presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida. Que presente especial é esse, não é verdade? É verdade, tia. Deus presente na nossa vida. Você quer, Luizinho, que Deus seja presente na sua vida, na sua casa? Eu quero, tia. Eu quero sempre. Eu também quero que Ele seja presente na minha vida e na minha casa, no meu coração, né? E para sempre eu quero que Ele seja presente. E eu espero que seja presente também aí para você. Que você escolha Jesus todos os dias para que Ele habite no seu coração. Crianças, está chegando o momento final do nosso dia de hoje, né? Que pena, já está acabando, né? É verdade, tia Nami. Foi muito legal a história de hoje. É uma história muito especial. Eu gosto muito dessa história. E agora a gente vai agradecer a Deus pelos presentes que Ele nos deu.
E olha alguns dos presentes que eu quero colocar aqui nas nossas caixas de gratidão. Primeiro, eu quero agradecer, eu vou colocar esse tecido aqui, ó, aquele que usou lá para Jesus entrar. Eu quero agradecer pelo prazer dele ser o nosso rei. E assim como as pessoas colocaram tecidos, a gente também quer render adoração a ele. Então esse tecido aqui vai representar a adoração. Também quero agradecer a ele, ó, lembra do band-aid que nós colocamos não? Esse daqui pela cura que ele nos concede. Olha, e a gente já quer agradecer pela cura do Luizinho. O Luizinho também já está bom hoje, não é? É verdade, tia Ana Que Minha, coisa eu tô muito boa, melhor. muito melhor Foi hoje. aquela oração que vocês fizeram ontem. Também. E aqui a gente quer colocar, ó, o nosso coração para que seja todo de Jesus. Aqui agora a nossa caixa está completa, mas antes da gente fechar a nossa caixa, a gente vai orar. Agradecendo também, ó, em cima daqui, ó, tem um verso na Bíblia que diz assim, Luizinho, ó, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus deve ser a nossa base. Será que consegue aqui, ó? Tia Ana E Minha, tem muito motivo para agradecer hoje, Luizinho. Eu E hoje é tenho- você que vai agradecer, hein? eu tenho um verso que eu aprendi lá na escola sabatina, sabia? Qual foi o verso? Diga aí. Diz assim, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isso. Por isso que ela tem que ficar aqui, ó, guardadinha. A palavra de Deus, ela é eterna. Luizinho, vamos orar então por todos esses presentes maravilhosos que Deus nos deu, né? Eu vou deixar o meu coração aqui e você agora faz a oração, por favor, pra gente. Vamos lá. Crianças, vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por ser o nosso Rei, por ter vindo a esse mundo e ser o nosso melhor presente. Que a gente possa guardar sempre a sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, tia Ana Minha. Amém. Que dia especial de hoje, hein, Luizinho? Foi muito legal, tia Ana Que Minha. oração linda, parabéns pela oração que você fez. Essa com certeza foi uma oração que Deus ouviu, ficou feliz e vai atender. Amém. E quando nós pedimos com a vontade de Deus, coroando a nossa oração, com certeza Ele atende a nossa oração. Crianças, esse foi mais um dia. E amanhã, o que será que vem? Que história será que nós vamos ouvir amanhã, hein, Luizinho? Tia Ana Minha, eu tô bem ansioso, porque, sabe, a gente já sabe o final dessa história, né? Mas eu sempre fico muito nervoso. Então, amanhã vem com a gente para conhecer mais uma parte da história de Jesus, desse rei maravilhoso que veio nos salvar, que nos ama e que é o nosso maior e o nosso melhor presente. Tchau, tchau, crianças. Tchau, crianças. Deus abençoe vocês e toda a família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.